medo de não dar certo. Você também tem medo de não dar certo? Oi, minhas estrelinhas, eu sou a Bela e eu fiquei pensando e pensando qual seria o meu próximo vídeo aqui pro canal, visto que eu tô inspirada por um bando de coisas, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser sincera com o meu coração. Eu tô com medo de não dar certo. Acho que pela primeira vez, desde que eu comecei a criar conteúdo, eu falo sobre coisas multi. Eu sou multiconteudista, né? Eu falo sobre coisas de música, eu falo sobre moda, eu falo sobre RPG. Só que isso não é algo rentável. Ah, mas como assim? Tipo, as pessoas acham mais fácil te seguir por um motivo, e aí você continua fazendo conteúdo daquilo. Então, vamos supor, se você fala de vários assuntos ao mesmo tempo, não é que você não vai conseguir crescer. Você vai, mas assim, vai ser um processo bem mais lento, porque é muito difícil uma pessoa que consiga se identificar com todos os aspectos das coisas que você fala. E honestamente, eu acho que todas as coisas que eu falo, todas as coisas que eu trago, elas têm a ver com tudo, com inspiração, é tudo a mesma coisa, sabe? Mas, no final, eu tenho sentido que as pessoas não têm sentido isso. Agora, eu disse pra vocês em outro vídeo, em lives, que isso iria acontecer, mas ver isso acontecendo diante dos meus olhos é uma coisa que tá me assustando muito. Por exemplo, no Instagram, eu tava quase com 19k. Agora eu tô quase com 17,9k. A gente tá vendo aí quase, tipo, 1000 seguidores perdidos porque eu troquei de conteúdo de uma forma assim. Eu não diria se foi completamente súbita, foi algo que eu fui construindo, mas mesmo assim eu mudei de conteúdo. E aí isso tá me dando um medo no coração, porque eu não tenho tempo mais pra poder investir direto e fazer um vídeo por dia, embora eu queria. Eu assisti um vídeo do Murilo Choqueta, que tá comigo até agora, e ele falou assim, que pra poder você dar certo nisso aqui, você tem que investir nisso, e eu concordo. Quando eu fazia um vídeo por dia, eu conseguia mais seguidores e tudo, mas agora eu tenho outras prioridades e eu quero muito fazer isso aqui dar certo, mas fazer isso aqui dar certo com qualidade. O que significa que eu preciso de outros meios financeiros para poder fazer isso aqui dar certo. E aí, esses dias, mais do que nunca, eu tenho sentido muito medo de não dar certo. E eu sei que esse vídeo daqui, muitos de vocês vão comentar, mas Bela, tá dando certo, insiste, não sei o que, a gente tá gostando muito, eu sei. Mas esse vídeo daqui é pra mostrar pra você e pra conversar com você, dividir um pouquinho desse peso que eu sinto no meu coração. A verdade, e eu já vi os meus amigos comentando na timeline essa semana, enquanto eu estava tendo a exata mesma sensação, o exato mesmo questionamento, que a sensação que a gente tem é que a gente não conseguiu fazer as coisas que a gente queria. E que se a gente pudesse voltar atrás no tempo e recomeçar, a gente teria recomeçado. Eu, por exemplo, teria começado a já criar conteúdo desse jeito, porque aí seriam 2 anos investidos dentro desse formato, e aí eu não precisava investir mais 2, 3 anos para poder acostumar o meu público a receber esse tipo de formato. Às vezes eu penso, caramba, eu poderia ter feito muita coisa de maneira diferente. Eu também penso que se eu tivesse feito muita coisa de maneira diferente, eu não teria conhecido nem metade das pessoas aqui, porque todas elas chegaram do mesmo jeito, sabe? Pelo TikTok, pelo RPG Seguro, então assim, é o jeito das pessoas me encontrarem. Mas, meu Deus, dá medo. E eu acho que é muito interessante porque é uma coisa assim, geral, tá todo mundo sentindo a mesma coisa. Você vê criadores de conteúdo com muitos seguidores sentindo isso, você vê pessoas que conseguem trabalhar com isso sentindo isso. Eu me pergunto se é um sentimento que um dia vai embora. E eu acho que assim, não é nem só com criadores de conteúdo, mas com as pessoas na vida. Por exemplo, a minha irmã, ela não é criadora de conteúdo, ela não tem nada a ver, e às vezes ela tem esse sentimento também de o que ela tá fazendo com a vida dela. Meus primos e afins, e a gente fica perdido, assim. Eu tava conversando muito essa semana com a minha psicóloga, eu conversei com os meus amigos sobre esse assunto, mas é que a real é que a gente não fala sobre, por exemplo, como a pandemia deixou a gente meio desgraçado da cabeça. Assim, para e pensa comigo. As pessoas consumiam muito conteúdo na pandemia. Eram 2 anos onde as pessoas ficavam no YouTube direto, no TikTok direto, no Instagram direto, tinham tempo para poder fazer conteúdo. E aí agora a vida tá andando. E a gente só meio que só voltou para a sociedade, a gente só voltou a fazer as coisas, a gente só voltou. A gente não teve uma reintrodução, sabe? Foi só tipo, você agora tá em quarentena e agora você não está. Só que a gente tem que lembrar que a gente ficou 2 anos em quarentena. A gente ficou 2 anos sem ver as pessoas. A gente não tem mais repertório, sabe? A gente não sabe mais socializar. E é claro que tem gente que sabe, mas eu, por exemplo, não sei. E eu criei conteúdo, um tipo de conteúdo do qual eu não me identifico mais tanto assim, que é só falar de RPG, embora eu fale de RPG, ainda produza RPG e tudo, trabalhe com RPG. Mas assim, eu só fiz conteúdo de RPG dentro desses 2 anos. Eu fico pensando, se eu tivesse feito esse formato de conteúdo aqui, o que teria acontecido nos 2 anos de pandemia?
minha, sabe? Eu acho que hoje eu poderia estar vivendo disso aqui. E isso me bate um arrependimento tão grande, porque eu penso, cara, meu Deus do céu, eu gastei a minha oportunidade. Mas ao mesmo tempo, pensando ainda no Murilo, por exemplo, o Murilo, ele passou pela mesma coisa. Eu vi aquele vídeo dele e me deixou muito pensativa, porque ele teve suas subidas e suas descidas, e agora ele tá subindo novamente. É claro, e ele também fala no vídeo que ele teve a ajuda de conhecer e ter contatos, por exemplo, ele ganhou muitos seguidores por conta do vídeo dele com o Phelps, ele sabe que é por conta do Phelps também, mas que ele vai tentar segurar essas pessoas. Eu penso, bom, se ele conseguiu se reerguer e ele tá se reerguendo aos poucos, hoje ele é um criador de conteúdo que tá se fazendo, eu também consigo chegar lá. Mas é uma coisa um pouco solitária, eu vou admitir pra vocês, porque é difícil, não é uma coisa que a gente ganha monetariamente, mas é algo que nos dá prazer. Pelo menos me dá propósito. Eu sempre quis fazer isso aqui, desde que eu conheci o YouTube, que eu queria fazer isso aqui. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo de que tudo isso aqui seja um murro e ponta de faca. Mas se você tá sentindo isso também com a sua vida, se você tá sentindo que você também tá rodando em círculos, todo mundo tá sentindo isso. Da pessoa que você admira, a pessoa que tem mais seguidores, a pessoa que tá fazendo conteúdo que você considera uma pessoa bem-sucedida, ela também tá se perguntando o que ela tá fazendo com a vida dela. E eu culpo isso as faltas de conversa que a gente tem. Eu culpo isso esse tempo rápido que a gente tem e esse consumo exacerbado que a gente tem de pessoas altamente bem-sucedidas que nunca vão falar pra você se a vida delas está ruim ou não, entende? E aí acontece tanta coisa e a gente acha que a gente tá sozinho nesse mundo, a gente acha que só a gente tá sentindo isso, mas bem, não, a gente tá junto nessa. E eu honestamente, mesmo fazendo esse vídeo, mesmo desabafando, eu ainda tô com muito medo de não dar certo. Eu espero que lá no futuro eu consiga falar pra vocês, gente, atingi um número maneiro no Instagram e atingi um número maneiro no YouTube, tô vivendo disso, sabe? Eu espero que esse vídeo mostre pra vocês que vão ter períodos de medo, que vão ter períodos que a gente vai duvidar e que vai ter vontade de desistir. Mas não desista. Se isso é uma coisa que você gosta de fazer, qualquer coisa que você esteja fazendo no momento, se você está tentando seguir os seus sonhos, se você está tentando fazer que algo dê certo pra você, continua. Porque você tem uma vida só. E você honestamente não sabe quando ela acaba. Então, você não pode viver infeliz. Essa é a minha escolha. Não quero viver infeliz. Realmente não quero viver infeliz. Então eu vou tentar continuar fazendo isso aqui do meu jeito, do jeito que me dá prazer fazer. E eu espero que você também. É isso por hoje, minhas estrelinhas. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Segue, ativa o sininho, entra no Discord e eu vejo você no próximo vídeo.